E a palestra de hoje tem como tema Escolha das Provas. Nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos, questões 258 até 273. E lá então nós temos informações de que, no princípio, em sua origem, o espírito, ele é criado simples, ignorante e sem experiência, ou seja, ele tem aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Por isso Deus supre esta inexperiência, traçando o caminho que ele deve seguir, da mesma forma que nós fazemos com as crianças. Quantas e quantas vezes nós falamos assim: ô pequenino, vai lá colocar uma roupinha, nós vamos passear no parque. Eu me lembro perfeitamente que minha filha Júlia se vestia até com gorro. Um dia de sol, tinha cachecol, blusa de frio, e eu falava: ô pequenina, a mamãe ainda escolhe para você. Então, quando não é possível fazer estas escolhas, Deus traça o caminho. Isso vai acontecer lá nos mundos primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações da alma humana. À medida que este espírito se desenvolve, que o seu livre-arbítrio se desenvolve, Deus então permite que ele faça suas escolhas. Ele pode seguir por um caminho, decidindo se vai para o bem ou para o mal. Mas, deixando bem claro, este espírito, ele pode não escutar, ele pode seguir pelo caminho e ele não escuta os seus bons espíritos e dessa forma ele passa a fazer escolhas inadequadas. É por isso que nós aqui vamos abrir um parênteses para dizer: nós precisamos sempre vigiar os nossos pensamentos. O tempo todo, de forma incessante, com orações, com leituras e músicas edificantes. Nós precisamos realizar as nossas tarefas de forma adequada, cumprindo com os nossos deveres, porque desta maneira nós conseguimos controlar os pensamentos. E eu não disse na prece que os nossos espíritos protetores estejam bem perto de nós, porque inevitavelmente quando nós desviamos o pensamento, quando nós vacilamos, nós afastamos esse espírito protetor e podemos atrair outro espírito que não vai trazer para nós as boas escolhas. Então precisamos sempre estar aliados a esta elevação de pensamentos. Prece, prece, prece. É o próprio Espírito quem escolhe as provas pelas quais deverá passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Como assim? Vamos lembrar que quando estávamos no mundo espiritual, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Quando nós estivemos ali, sentadinhos com os nossos instrutores espirituais mais elevados, então de posse de todas as informações, nós fomos aceitando ou nós mesmos escolhemos, acrescentamos provas que achamos necessárias. E é nisso que nós estamos vivendo estas provas que nós mesmos escolhemos no mundo espiritual. Mas nós escolhemos, nós então utilizamos o nosso livre-arbítrio, sim. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ele estabelece todas as leis que regem o universo. E quando Deus permite que cada espírito tenha o seu livre-arbítrio, que ele faça suas escolhas, Deus também concede a estes espíritos a responsabilidade por todos os seus atos e por todas as suas consequências. Novamente, da mesma forma que nós fazemos com os nossos jovens, com os nossos adultos jovens. Porque uma vez que a Júlia aprendeu a escolher as roupinhas dela, aprendeu a fazer escolhas em todos os aspectos da vida, hoje, como uma jovem, eu deixo que ela esteja livre, mas ela será responsabilizada, e só ela, por todas essas escolhas, por seus atos e por suas consequências, da mesma forma que Deus age com cada espírito que foi criado. Depois de encarnado, o espírito pode optar pelo caminho do bem e pelo caminho do mal, porque eu me esqueci.
eu me esqueci do que eu tratei no mundo espiritual, eu me esqueci completamente das provas que eu mesma solicitei. E quando estou aqui, vivendo no mundo material, muitas vezes com as ilusões da matéria, eu posso me confundir completamente dos meus objetivos e eu posso escolher o mau caminho. Se por um acaso eu optar pelo mau caminho, eu tenho o consolo de que Deus me permitirá recomeçar numa nova reencarnação, numa nova existência, com novas provas que sejam adequadas para reparar o mal que eu tenha feito. Mas Deus pode impor uma existência para um espírito, justamente se este espírito, por inferioridade ou por má vontade, ele não conseguir compreender o que pode ser mais proveitoso para ele. Vamos lembrar que existem muitas pessoas, então no mundo espiritual, estes espíritos, eles sabem o que eles fizeram enquanto estavam encarnados. Na última existência e nas existências pregressas. Eles têm completa consciência do mal que causaram para uma ou para muitas pessoas, para si mesmos. Eles têm uma ideia do que eles poderão enfrentar nas futuras encarnações. Então, eles se recusam a reencarnar. Estes espíritos preferem fugir da encarnação e ficam lá no mundo espiritual. Para eles, não haverá escolha. Eles então receberão uma encarnação com provas impostas, nós vamos chamar então de reencarnes compulsórios, onde eles não vão participar das escolhas. É aquela história, olha, você não tem que querer, né? Então vamos dizer assim que o filho vacilou, ele sabe que ele errou, mas ele tem que limpar aquilo que foi mal feito. Ele tem que corrigir, ele tem que reparar a injustiça que ele provocou. E ele não quer fazer isso. Então os pais dizem, você não tem que querer, você vai ter que recuperar tudo aquilo que você prejudicou. Por isso recebem este reencarne compulsório, com as provas que serão traçadas. Deus impõe isso. Essa encarnação, ela vai servir de purificação, de adiantamento e também de expiação para este espírito. O que orienta o espírito na escolha das suas provas é justamente a natureza das suas faltas. Ele vai escolher as provas que estejam relacionadas com os erros que foram cometidos. Então ele pode escolher uma... eu vou me lembrar disso. Ele está batendo aqui na mesma tecla e eu não falei isso só, não vou falar isso só aqui, em outra casa eu também falei. Pode escolher uma prova, até fugiu, onde tenha uma vida de miséria e provações que ele deve suportar com coragem. Ele também pode escolher uma prova de riqueza e poder. E nós sabemos, quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que a prova da riqueza é muito mais perigosa do que a prova da pobreza. Não é assim que nós lemos lá? Por causa dos abusos, do mau uso que as pessoas podem fazer desta existência. Ao invés de agir com caridade, olhando para as necessidades dos semelhantes, eles podem se perder completamente nesta existência. Por isso, muitos até preferem não escolhê-la. Também podem escolher uma vida onde enfrentarão o vício, justamente porque foram viciados em inúmeras vidas, então precisam mostrar que conseguem resistir à tentação das viciações. Mas o que o mentor está aqui me mandando falar é que ele lembra... Em muitas ocasiões, nós temos fartura à nossa mesa. Nós podemos não ser ricos. Nós temos ali as nossas finanças que são muito bem organizadas, com dificuldade até. Mas graças a Deus nós chegamos em casa e temos ali sempre uma refeição à nossa espera. Não falta. Quantas e quantas de nós, ou quantos de nós, se privam do alimento necessário às funções orgânicas, às energias básicas à nossa subsistência, por vaidade? Então é disso que o mentor está falando. Se nessa existência você tem a fartura à sua mesa e você se recusa a alimentar-se por uma questão de extrema vaidade, possivelmente numa outra vida você pode enfrentar esta provação da miséria completa, da mendicância, porque você tinha e recusou cuidar do seu corpo físico em nome da beleza. Então, fica aí a dica do mentor. Então, aqui eu sigo.
Porque Kardec diz, através dos bons espíritos, o homem na Terra, ele está sob a influência das ideias terrenas. Ele pode ver na prova apenas o lado mais desagradável. Isso é verdade. Porque quando a gente está conversando com irmãos de outras religiões e a gente chega nesta fase da conversa aqui, mas nós mesmos que escolhemos as provas, a gente não pode reclamar do que a gente está vivendo, porque a gente precisa passar por tudo isso, suportando e superando, Deus nos auxiliará. Ele fala, até parece que eu ia escolher, Paula, passar fome. Paula, você acha que eu ia escolher ficar na cama? Você acha que eu ia escolher perder minha perna? Nunca. Você acha que eu ia escolher ter um filho viciado, apanhar do meu marido? Eu não ia escolher um casamento de derrota desse jeito. Só se eu tivesse louca. Não é assim? Muitas pessoas falam dessa forma. Então, Kardec aqui dizendo, este é um olhar terreno, é um olhar materialista. Parece muito natural para nós aqui na Terra escolhermos apenas as provas que pudéssemos conciliar com os nossos prazeres materiais. Eu vou escolher sofrer, mas só um pouquinho. Eu não vou ficar privada de dinheiro para pagar minhas contas, que aí já é demais. Não tem essa. Kardec diz que no mundo espiritual, os espíritos, eles conseguem comparar os prazeres ilusórios da Terra com a felicidade inalterável que ele consegue entrever. E ele se questiona, mas que importam todos estes sofrimentos que são passageiros? Ele diz ainda, é por isso que os espíritos escolhem as provas mais rudes, as provas mais dolorosas, exatamente na esperança de alcançar mais rápido um estado melhor. Libertos do corpo, eles analisam diferente. E aí eu tenho mais uma imagem. E essa imagem eu conheço bem porque é a imagem do meu vozinho. Meu vozinho que desencarnou aí com 97 anos. Já no finalzinho da vida, meu avô, negro, nordestino, pobre, analfabeto. Meu vozinho que finalizou a sua jornada com câncer de próstata terrível, ficando em cima do leito com a perna fraturada. Foi um horror. E meu avô, completamente lúcido, consciente, ligado à espiritualidade, dizia para mim, graças a Deus, filha, que bom que eu estou podendo terminar os dias com tanto sofrimento e ainda compreendendo que o poder de Deus é imenso na minha vida. Que bom, filha, que eu estou podendo vivenciar tudo isso. Filha, foi tão difícil, foi tanta luta, foi tanto dissabor, foi tanta humilhação, discriminação, foi tanta penúria. Eu fiquei sem comer vários dias para os meus filhos terem um pedacinho de pão. Para vocês, nunca faltou nada, mas eu dormi com fome. E eu já chorando. E aí ele falou assim, você acha que demorou? Eu falei, vô, mas foram 97 anos. Lembrando, nesta fase da conversa, nós estávamos nos despedindo e o vozinho completamente consciente de tudo, da sua partida. E ele diz, aproveita cada instante, mesmo com sofrimento. Sabe por quê? Porque a vida é, um piscar de olhos, passa rapidinho. Então vejam, mesmo os encarnados que têm esta ligação com a espiritualidade, conseguem entender que está tudo bem. Você vai sofrer, parece que não tem fim aquele sofrimento, né? Às vezes é de um mês, mas você fala, meu Deus, é um ano que eu estou vivenciando isso. Vai passar, você vai superar, dias melhores virão de verdade. E tudo é muito rápido, então vale a pena passar por esta labuta, porque a verdadeira vida nos aguarda. E jubilosos, satisfeitos porque superamos tudo aquilo que nós mesmos escolhemos. Depois de cada existência, vamos lembrar de tudo. As fases mais importantes desta vida ficam claras na nossa memória. Aquele esquecimento do passado que nós temos aqui, pouco a pouco nós vamos deixando de lado, vamos recobrando tudo de mais importante também nas existências passadas. Então, lá no mundo espiritual, a gente consegue conjecturar diante de tudo que aconteceu e a gente consegue entender o porquê de cada provação, o porquê de cada necessidade, de cada sofrimento complicado que a gente vivenciou.
gente consegue compreender tudo que a gente alcançou, o progresso que a gente adquiriu, mas também a gente consegue entender o que nos falta em termos de pureza para avançar ainda mais. Quando nós estamos encarnados, muitos de nós já têm esta clareza, porque os espíritos, eles vão se submeter às maiores dificuldades de forma voluntária, exatamente em prol deste crescimento. É por isso que o espírito não vai dar preferência para as provas mais suaves. É claro que vocês vão falar assim para mim, Paula, vamos lembrar também que aqui nós estamos no mundo de expiações e provas, então realmente são só gritos, são só tormentas, são só súplicas. É verdade, nós como espíritos imperfeitos, neste grau de evolução que nós estamos, o que tem para nós é o planeta Terra desta forma, deste jeitinho. Mas cabe lembrar que é por isso que são grandes os sofrimentos, porque quando estão de posse desta compreensão, não vão escolher as provas mais suaves. No mundo espiritual, os espíritos pesquisam, estudam e observam para que possam fazer suas escolhas de forma mais apropriada. Kardec ainda nos lembra que a vida humana é uma cópia da vida espiritual e muitos ainda se surpreendem quando nós falamos que no mundo espiritual temos escolas, temos cursos, temos hospitais, temos moradias com entes queridos, temos relacionamentos afetivos, nós temos tudo. Porque esta vida aqui é que é uma cópia da vida espiritual. Até chegar à perfeição, todos os espíritos vão ter que passar por muitas e muitas provas constantemente, segundo Kardec. Porém, quando o espírito adquire determinado grau, mesmo não sendo perfeito, ele pode não ter necessidade de passar por provas. Ele sempre vai passar por deveres, isso mesmo, que o ajudam no seu aperfeiçoamento, mas não serão sacrifícios. Ele pode, inclusive, escolher passar por um dever onde ele vai auxiliar as outras pessoas no seu processo de aperfeiçoamento. Vamos lembrar também que o espírito pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças. Ele achou que ele conseguiria suportar, superar, mas ele não deu conta e fracassou. Outros até podem escolher uma vida da qual não tiveram nenhum proveito, porque esta vida se transformou numa vida ociosa e inútil, e eu questiono quantos e quantos irmãos não estão vivenciando uma vida realmente ociosa, quando parece que estão ainda atormentados, com a visão ofuscada, não enxergam nada, ainda não tiveram despertamento. Quando isso acontece, ele retorna para o mundo espiritual, percebe que nada ganhou, ele vai solicitar uma nova reencarnação, onde ele possa reparar todo este tempo perdido, onde ele possa trabalhar de verdade, onde ele possa adquirir muita experiência e seguir em frente. Então sempre terá novas oportunidades. No mundo espiritual, ele percebe que ele não utilizou bem esta nova oportunidade que ele teve. Vamos fechar com o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, mas antes o mentor me pede para fazer uma reflexão. Pensemos, durante a sua jornada você passou por muitas provas, não foi? Foram muitas, como disse o vozinho, muitos momentos difíceis, onde você pode ter se sentido solitário, onde você achou que não tinha forças para superar, e você se entregou muitas vezes às lágrimas e às orações. Refletindo em tudo isso, eu questiono, qual foi o momento mais importante? Qual foi a prova mais difícil para você? Hoje, você está enfrentando isso? Uma provação muito grande? Você veio aqui na casa para pedir assistência espiritual porque está difícil demais para você? Se entrega a estes pensamentos. O mentor disse que os seus mentores estarão auxiliando neste momento, dando forças, dando sustentação, fornecendo fluidos e também inspirações para que vocês possam obter os melhores caminhos.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, existem muitos males que afetam o homem. Males relacionados a esta existência, fruto da imprudência, do orgulho, da ambição do homem. Mas também existem males vindos de existências passadas que parecem atingir o homem como por fatalidade. São perda de entes queridos, acidentes, deformidades, doenças congênitas, reveses de fortuna, a morte de crianças em tenra idade, casos que nós percebemos que as pessoas não fizeram nada nesta existência para receberem estas provas. Isso só pode estar ligado a existências passadas. De qualquer forma, Kardec diz, nós sempre somos punidos naquilo em que pecamos. Se nós não erramos nesta vida, nós erramos na outra. O homem não escapa jamais das consequências de suas faltas. Através de uma justiça distributiva, o homem suporta aquilo que fez os outros suportarem. Cada um recebe o que merece. A justiça divina jamais é interrompida. Eu vou tentar falar, vai dar tempo. As tribulações da vida, elas podem ser impostas, como nós já dissemos, para os espíritos endurecidos e ignorantes, mas se elas são livremente escolhidas e aceitas por aqueles espíritos arrependidos que desejam reparar o mal e fazer cada vez melhor, onde a expiação é sim um trabalho em prol do seu passado que pune você pelo que você fez. Já as provas, elas te preparam para o futuro e no caso dessas provas, elas acabam o seu processo de depuração, também apressam o seu adiantamento. Eu vou finalizar então aqui dizendo que depende do espírito, pela resignação, tornar o sofrimento proveitoso e não perder os frutos com lamentações. A reflexão que nós trazemos para tudo isso é que, se nós sabemos que estas provas nós escolhemos, que este sofrimento é adequado para a nossa depuração, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso adiantamento, por que nós nos queixamos? E vocês vão falar, porque nós ainda estamos no início da nossa evolução. É natural que nós nos queixemos, que peçamos auxílio à espiritualidade maior, mas precisamos tomar cuidado com nossas lamúrias, com nossas queixas, com nossas reclamações. Cada nova falta aumenta a nossa dívida. Entre todas as faltas, a que está em primeiro lugar é a falta de submissão à vontade de Deus. Murmurar, não aceitar com resignação como algo que eu preciso passar e acusar Deus de injusto, aí eu adquiro realmente uma nova dívida e perco todos os benefícios que eu teria com o meu sofrimento. É realmente apontar para Deus dizendo que eu não mereço. É uma falta gravíssima. Eu posso abrandar ou aumentar a amargura das minhas provas pela maneira como eu encaro a minha vida, e assim nós trazemos a reflexão final. Como é que eu estou observando esse sofrimento? Como é que eu estou observando as minhas provas? Será que eu sou daquelas pessoas que estão tão ligadas à espiritualidade que eu até agradeço? Que eu estou passando por um infortúnio, né, tia? E aí eu falo assim, ó Senhor, obrigada, obrigada pelas forças morais que eu sinto, pela esperança que eu trago no meu coração de que dias melhores virão para mim. Obrigada, Senhor, porque não me faltam pessoas, amigas, familiares, os próprios espíritos benfeitores estão comigo, me impulsionando para que eu saia desse momento difícil. Senhor, obrigada, porque analisando a maneira como eu sou na minha reforma íntima, eu sei que eu preciso passar por isso. Eu sei que eu preciso melhorar o meu caráter e essa prova está vindo de encontro às minhas necessidades. Será que vocês são assim? Passam por tudo isso refletindo dessa forma, será, tia? Ou será que eu, diante de um sofrimento, eu estou aqui com a unha encravada e eu já estou, porque, Senhor, eu não merecia. Senhor, eu estou tão linda e o dedo latejando, eu não mereço, Pai. Será que eu reclamo? Então eu preciso avaliar que tudo foi porque eu escolhi. Eu estou passando por isso e eu tenho que louvar a Deus porque não me faltam oportunidades de crescimento. E é desta maneira que nós vamos fazer a prece final. Vamos lá?
Nós agradecemos, Pai, por tudo que nós estamos vivenciando, por tudo que já foi, pelo crescimento que nós já tivemos com estas provas, com estes sofrimentos. E só te pedimos, Senhor, esteja conosco, forneça para nós estas forças morais, nos encha de esperança, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e sempre nos lembrando dos dizeres do Mestre: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, para que possamos trilhar o caminho que foi traçado por nossos instrutores mais elevados, para que um dia possamos chegar a Ti. Agradecemos ao Mentor por mais este trabalho de luz e o contato que tivemos com os nossos amigos benfeitores. Graças a Deus e a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento.